Olá pessoal, meu nome é Arthur e hoje eu vou configurar aqui com vocês a configuração de validação de chamado aí por um gestor da área, por exemplo. Vamos lá, eu sou um usuário comum agora, vou pedir uma liberação de um site, por exemplo, e eu preciso então que o meu gerente diga ok, pode ser ou não, não pode ser. Então eu ponho aqui uma categoria, eu não vou ter a categoria, então eu não tenho criado as categorias aqui, mas eu posso dizer assim, liberar site www.facebook.com. A partir de agora esse chamado ele vai ser aberto e obviamente eu vou precisar de uma liberação do meu gestor. Logo vou entrar como um técnico agora. Percebam que aqui eu tenho um novo chamado. Esse novo chamado é justamente liberar site. Então, eu sei agora, nesse momento, que eu preciso solicitar uma aprovação no gestor. Então, o que eu vou fazer? Eu viria aqui em aprovações, enviar uma requisição de validação e escolheria o usuário gerente. Porém, aqui não está o gerente desse usuário. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos criar um novo perfil, ok? Um perfil que seja muito parecido com esse self-service. Ou eu posso simplesmente vir aqui e adicionar em assistência que ele pode validar um incidente, pode validar uma requisição. A partir de agora, todos os usuários que estejam com esse perfil aqui vão poder validar um incidente ou uma requisição. Então, por exemplo, posso vir aqui no chamado novamente. Enviar uma requisição de validação, usuário. E escolher o gerente. Só que o que acontece? Todos os meus usuários que têm esse perfil self-service agora vão poder validar o chamado. Então isso não é bom, isso não é legal. O que a gente vai fazer então? Vai criar um novo perfil, justamente para os gerentes. Aí eu vou fazer o que? Eu vou dentro do self-service, clico em clonar, aí nome, vou colocar o nome assim, self-service gerência. Toda a configuração desse perfil vai ser passada para um novo perfil, que é esse self-service gerência. Nesse self-service gerência, eu vou adicionar o usuário. Está vendo que não tem nenhum usuário, mas o perfil é interface simplificada, ele tem as mesmas liberações que o self-service, os mesmos ciclos de vida, então tudo é igual ao self-service. O que eu vou fazer antes de tudo? Vou lá no perfil self-service normal, e vou desabilitar a opção de validar requisição em incidente. E agora eu vou aqui em administração usuários, vou no usuário que é o gerente, e vou dizer o seguinte, que agora, aqui em autorizações, esse gerente aqui não tem mais essa permissão de self-service.
mas que ele tem acesso aqui em autorizações a entidade testes, perfil, self-service gerência, que é o novo perfil que a gente criou. Adicionar. Então agora, como técnico novamente, eu vou vir lá em assistência, chamados, pegar só da entidade que a gente tem o chamado lá, para não criar confusão. Aqui eu só estou alternando entre entidades. Então eu venho aqui em liberar site. Posso enviar uma requisição de validação para o gerente de setor. Por boa prática, o que eu vou fazer? Eu, como técnico, vou vir aqui e vou verificar. Ok, liberar site, então eu vou ter que inserir um observador, que é o gerente do setor, e vou adicionar eu como um técnico para atender esse chamado. Percebam que, inclusive, o tipo está errado. Então a gente deveria também dar uma filtrada nisso aqui, a requisição. E se eu tivesse a categoria, nesse caso eu não tenho a categoria, então ok, vou criar a nova categoria, liberar sites, e depois eu posso criar uma regra. Toda vez que ele abre o chamado com essa categoria, ele insere um observador, que seria então o gerente do seu setor, e também já manda uma requisição de validação. Mas digamos que eu não tenha isso aí criado agora, que é o caso. Então agora beleza, está tudo bem certinho. O que eu vou fazer? Vou inserir uma requisição de validação. Olá, gestor. O site do Facebook está liberado para esse usuário? Adicionar. Se eu quiser impedir que esse chamado seja solucionado sem essa validação, eu posso inserir aqui, que um mínimo de validação é necessário, ou seja, 100%. Se forem duas pessoas, eu ponho 50%, caso eu queira que só apenas um valide, né? Então, digamos que eu colocasse 2 gerentes para validar aqui, e eu só precisaria poder seguir o chamado se só um deles validasse, não precisaria os dois. Aí eu colocaria aqui 50%. Se eu precisasse da validação de todos, 100%. Então, vou colocar aqui como 100%, eu não vou poder seguir esse chamado, então ele vai estar aguardando uma validação. Aqui, esperando por uma validação. E o gerente, caso esteja funcionando o SMTP aqui, a notificação, eu não estou com isso configurado, tá? Mas o gerente recebe um e-mail avisando, você tem uma nova validação. Aí o gerente tem que fazer o quê? Ele precisa entrar no sistema, pode ser através do link que é gerado no e-mail. Então ele entra no sistema, e ele vai ter aqui um processando atribuído. Nesse processando atribuído, não é um chamado dele, mas ele está como observador. Então ele vai ter que clicar aqui em liberar site. Clicando no link que vem por e-mail, ele já vai direto depois de logar, ele já vai direto para o chamado e para a aba validações. O que acontece? Agora ele tem aqui um chamado que ele não consegue validar nada, não consegue inserir nada, não consegue fazer nada, justamente porque não é um chamado dele, mas a gente pode configurar para ele ter essa liberação. Mas o que ele precisa? Ele precisa aprovar. Então se ele clicar lá no e-mailzinho, lá vai ter um linkzinho para ir para o chamado, ele vai inserir o login e senha dele, ele já vai cair direto nessa tela aqui. Olá gestor, o site do Facebook está liberado para esse usuário? Recusado. Não está liberado. Em caso de recusado,
ele precisa inserir um comentário. Caso concedido, ele não precisa inserir um comentário, que é opcional quando aprovado. Então vamos dizer que eu vou recusar esse chamado. Não está liberado. Salvar. A partir de agora o chamado foi recusado. Então eu, como técnico, não posso liberar o Facebook pro cara, mas a partir de agora eu posso fechar o chamado. Recusado. Percebam que aqui agora ele não pede mais uma aprovação de validação, ele já está como recusado. Então agora como técnico, atendendo aquele chamado, eu verifico que resposta de pedido de validação recusado, não está liberado. Perfeito. Então agora eu vou adicionar uma solução. Liberação de site não concedida. Chamado solucionado, tudo certo. Processo de aprovação de validação. E era isso. Até a próxima.